Olá, internauta, seja bem-vindo ao RDTV. Estamos começando aqui mais uma edição do Rastilho Online, a versão eletrônica da coluna de política do jornal Repórter Diário, para trazer o resumo dos principais fatos da semana, muitas informações importantes com os repórteres do RD. Tiago Oliveira e Carlos Carvalho estão com a gente. Fala, Tiago, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Tudo bem com você? Tudo bem, Carlos? Olá, caro internauta. E aí, Carlos Carvalho, beleza? Beleza, Anderson? Tudo bem com você? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, internauta? Isso, passada a eleição, o trabalho continua, tem muita coisa importante acontecendo. A gente falava semana passada da transição, do início, da conversa do atual governo com o governo que vem por aí. E, inclusive, aqui no próprio RDTV, em lives, a gente tem conversado aí com os prefeitos eleitos, tivemos entrevistas com Orlando Morando, com Paulo Serra, e, aliás, os dois são destaque da primeira página da edição impressa do jornal Repórter Diário desta semana. Os dois falaram bastante de austeridade, de corte de gastos, de utilização melhor utilização do dinheiro público, do dinheiro do cidadão. O Carlos e o Tiago foram responsáveis pelas reportagens que estão no impresso. Começar pelo Paulo Serra. Tiago, fala um pouquinho sobre isso, o destaque de Paulo Serra e como é que está a transição em Santo André. Bom, a transição em Santo André começou na última terça-feira, a primeira reunião entre o prefeito atual Carlos Grana e o futuro prefeito Paulo Serra, num clima de cordialidade, depois de um segundo turno muito ferrenho, muito disputado, com ataques dos dois lados. Passou a eleição, baixou um pouco a poeira e a reunião foi tranquila em Santo André, no gabinete do prefeito Carlos Grana, este primeiro encontro de transição. Evidentemente que outros encontros acontecerão até o final do ano, mas com a presença dos prefeitos, somente esta primeira participação, somente esse primeiro encontro. Nesse primeiro encontro, alguns assuntos foram discutidos, principalmente a questão financeira da cidade, que é uma das grandes preocupações. Chamou a atenção, a gente destacou isso inclusive na reportagem do Repórter Diário, que o prefeito Carlos Grana desejou boa sorte e disse que torce para que o governo Paulo Serra dê certo, apesar de evidentemente estar agora numa posição de oposicionista, mas diz que vai torcer para que o governo de Paulo Serra dê certo. Paulinho Serra, que concedeu entrevista ao RDTV, falou sobre algumas ações importantes que ele pretende tomar já nos primeiros dias de mandato, em especial nessa linha do enxugamento da máquina, de corte de cargos, corte de comissionados, redução de secretarias. E algo importante que o Paulinho Serra adiantou para a gente com exclusividade é que ele pretende convocar os vereadores a trabalhar no mês de janeiro, em pleno mês de recesso, para aprovar a reforma administrativa. Uma das principais ações que o Paulinho pretende tomar para reduzir custos, quer dizer, diminuir secretarias e fundir pastas, só que para fazer tudo isso tem que passar necessariamente pela Câmara. Verdade. E ele falou que pretende convocar os vereadores a trabalhar no mês de janeiro, em pleno recesso, para votar essa reforma o mais breve possível. É importante explicar para as pessoas, porque dia 1º de janeiro vai ser a posse do prefeito e dos vereadores eleitos. No caso dos vereadores, eles tomam posse, mas começam a trabalhar efetivamente com as sessões legislativas só a partir de fevereiro, né, Tiago? Isso mesmo. A partir de fevereiro começa a atuação mesmo dos parlamentares. Por isso que ele vai levantar o recesso. Janeiro é mês de recesso, como dezembro também, Aliás, a última sessão da Câmara de Santo André deve ser realizada no dia 1º de dezembro. Então, dezembro inteiro e janeiro inteiro são férias, recesso dos vereadores, mas Paulinho Serra quer conversar com os parlamentares para ter essa colaboração, para que eles votem em janeiro, em pleno recesso, essa reforma. Em termos de sessões, setembro e outubro também foram meses de férias em Santo Praticamente, André, Praticamente, contando as sessões que foram canceladas ou por conta da chuva, dos alagamentos, ou por falta de quórum, esse segundo semestre praticamente não teve trabalho. Bem, saindo de Santo André, indo para São Bernardo, Orlando Morando, acompanhado pelo Carlos Carvalho, a matéria tem a assinatura dele na versão impressa. Fala sobre o que aconteceu com o Orlando essa semana. Orlando Morando e Paulinho Serra indo na mesma linha, Não tem muita diferença entre os dois, Tesoura e cidade. As cidades que são diferentes, Vamos colocar assim. O Orlando Morando, ele também vai tentar fazer o corte de gastos a partir de uma reforma administrativa, mas diferente. Paulinho Serra, ele não pretende levantar o recesso em janeiro, ou seja, só a partir de fevereiro que a Câmara de São Bernardo vai se debruçar em cima dessa reforma administrativa. Ele disse que quer reduzir entre 7 e 10 secretarias. É uma pequena mudança em relação ao que ele tinha falado durante a campanha, que ele cravou a redução de 10 secretarias. Já mudou um pouquinho o discurso. Já mudou um pouquinho o discurso, mas mesmo assim ele também quer fazer o corte de cargos comissionados e tudo mais. Além disso, alguns equipamentos da cidade também vão passar por cortes ou
vão passar por mudanças que podem gerar economia para a cidade, como, por exemplo, o HC, o Hospital de Clínicas, que ele pretende estadualizar. Mas para isso tem que conversar com o Alckmin. Não depende só dele. Não depende só dele. Se o Alckmin quiser bancar o custeio do HC, ele vai gostar muito, pelo menos vai gerar uma grande economia ali para São Bernardo do Campo. Orlando Morando, que também participou da reunião de transição na última terça-feira com o prefeito Luiz Marinho, também calma, não é a primeira reunião nunca é uma reunião detalhada, é apenas para apresentar nomes dos grupos, quem vai participar pelo governo, quem vai participar pelo futuro administrador. E também, mas houve também algumas perguntinhas ali básicas do Orlando, principalmente na questão de finanças. Ele perguntou para o Luiz Marinho se havia garantia de que a prefeitura ia pagar o 13º salário em dia. A gente sabemos que mais da metade das prefeituras no Brasil estão com risco de não pagar o 13º em dezembro. Então, Orlando, a primeira pergunta que ele fez foi essa. O Marinho garantiu que tem dinheiro no caixa, que vai pagar nos dias certinhos. Foi aí que ele falou que o orçamento de São Bernardo é invejável? Né? Que, aliás, o Orlando vai receber um orçamento invejável. Né? Exatamente. Que o futuro prefeito de São Paulo, João Lora Júnior, por exemplo, vai ter inveja do Orlando quando ele souber do orçamento de São Bernardo do Campo. Além disso, outro ponto de discordância, isso mais nas entrevistas coletivas e não exatamente na reunião, foi em torno do Museu do Trabalhador. Quando o Orlando Morando participou da entrevista aqui, ele firmou a promessa dele de que vai transformar aquilo numa fábrica de cultura, que é um projeto do governo do estado. Porém, o Marinho bateu o pé e disse que não dá para fazer isso, que é um dinheiro carimbado do museu ou do Ministério da Cultura e que é para museu. Está lá escrito, é para museu e ponto, não pode mudar isso. Então, ele até falou, se o Orlando conseguir mudar, vai ser uma coisa inédita no Brasil. Que nunca aconteceu essa mudança de dinheiro carimbado. Vai ser interessante observar. Ou seja, vai ser o Ministério da Cultura e o governo do estado que vão ter que resolver essa parada. A queda de braço. Vai ser engraçado se o Marinho tiver certo, né? Porque aí o Orlando vai inaugurar o museu, que dificilmente vai ser inaugurado esse ano, e vai ter que inaugurar o Museu do Trabalho ou do Trabalhador, o chamado Museu do Lula. Mas o Orlando falou aqui no RDTV que ele quer inaugurar aquilo como fábrica de cultura ainda no ano que vem, no primeiro ano de gestão. Resta saber se ele vai conseguir passar por cima dessa lei. Isso, nós vamos observar com bastante atenção. Bem, lembrando que o Orlando Morando também falou aqui, falou da questão da reforma administrativa, né? Disse que não vai para a posse de carro oficial. A partir do dia 1º de janeiro já não vai ter carro oficial, nem telefone corporativo para o pessoal do primeiro escalão de São Bernardo do Campo. Vai cortar de verdade. E a gente lembra, Anderson e Carlos, que Santo André e São Bernardo são as cidades do ABC com os maiores orçamentos. Né? São Bernardo com 5 bilhões e 300 milhões, Santo André com 3 bilhões e 100 milhões previstos para o ano que vem. Ou seja, os dois prefeitos tucanos, prefeitos mãos de tesoura, que vão ter que cortar um monte de coisa no começo do ano que vem, vão administrar mais de 8 bilhões de reais em orçamento e tem justamente o desafio financeiro, o desafio de reestruturar a máquina para economizar aí como uma das metas principais para o início da gestão. Pois é, e se no Executivo se administra com tesoura, no Legislativo, ao contrário, vamos gastar. Pois é. Né? No caso de Santo André, por exemplo, falávamos no último rastilho sobre uma afirmação feita por Ronaldo de Castro, atual presidente da Câmara, de colocar um vidro para separar o público do plenário dos vereadores. Né? Até comentávamos, olha, ele disse, mas a gente ainda não sabe se vai fazer mesmo. Não é que ele fez? Lançou a licitação? Lançou a licitação, uma ideia que vem desde o ano passado, né, que é apresentada por Ronaldo de Castro, mas a gente teve um passo concreto agora. Foi lançada nessa semana a licitação para escolher a empresa que vai instalar essa estrutura de vidro no plenário da Câmara de Santo André, com o objetivo de separar os munícipes que acompanham as sessões dos vereadores. Diz o presidente Ronaldo de Castro que com a intenção de aumentar a segurança, de garantir a integridade dos parlamentares. Ele sempre cita, toda vez que ele é perguntado sobre isso, ele cita um acontecimento do ano passado. Vocês devem se lembrar, também o caro internauta, da grande discussão que foi em todos os legislativos da região sobre o Plano Municipal de Educação. Aquela questão de ideologia de gênero, teve várias sessões aí acaloradas. Isso rendeu muito. Rendeu muita polêmica. Em Santo André não foi diferente. No dia da votação em Santo André, do Plano de Educação, um manifestante invadiu o plenário, tem até a data exata, foi no dia 30 de junho do ano passado. E desde então, Ronaldo de Castro sempre lembra desse episódio para justificar que tem que colocar um vidro para evitar invasões, para proteger os vereadores. O fato é que a licitação foi aberta,
A previsão de entrega dos envelopes é dia 25 de novembro. Nessa mesma data será conhecida a empresa que venceu a licitação, que vai fazer a instalação. Se tudo correr dentro do previsto, esse vidro deve ser instalado durante o recesso. E aí na próxima legislatura, né, os novos vereadores chegarão e começarão os trabalhos com uma cara nova no plenário, com uma proteção de vidro instalada pelo presidente Ronaldo de Castro, que está encerrando a sua gestão à frente da Câmara, uma gestão marcada por gastos, né? Painel eletrônico, cadeira nova, computador novo. Só de computador eles gastou mais de R$800 mil, R$87 mil com cadeiras, R$425 mil com painel eletrônico, sem contar a reforma, que já está custando mais de R$800 mil, já passou aí de mais de 50% do preço original. Dinheiro não é problema na Câmara de Santo André, né? Quem paga? Não é ele. Nós que pagamos. Se você, cidadão de Santo André, você, cidadão de qualquer cidade, está pagando, né? Mas precisa ver se a relação custo-benefício está valendo, né? Isso precisa avaliar. Né? Alô, vereadores. Tratamento show de bola. Vai precisar dar o retorno, trabalhar bastante aí pela cidade. Você fazer uma curiosidade? Em São Bernardo do Campo tem um vidro separando o público dos vereadores na Câmara. Também tem. Também tem. É algo até normal, assim. Mas em São Bernardo, mesmo com vidro, não adiantou nada. Numa das votações sobre o Estatuto do Magistério, que estava havendo muita polêmica, parte dos funcionários públicos que eram contra o projeto chegaram a invadir o plenário por uma das portas de vidro. E mesmo assim houve ocupação e tudo mais, o projeto acabou postergado em uma semana de votação, deu uma baita polêmica. Eles só saíram na quinta-feira de manhã, a sessão de São na quarta de manhã, só saíram na quinta. Então é aquela coisa, vidro não garante que não haja invasão. Pode haver invasão de qualquer jeito. Você achou esse cara que fez essa invasão aí, ele é o responsável, né? Pois é. Por isso, ou é o bode expiatório, né? Tá o preço, segundo o presidente da Câmara, Ronaldo de Castro, é de no mínimo R$45 mil para instalar esses vidros. Legal, show de bola. Bem, São Bernardo, você falou de manifestante e tal, como é que foi a semana? Foi agitadinha também em São Bernardo, Foi bem agitada, né? Essa semana houve uma denúncia, uma reclamação de vários moradores da região do Grande Alvarenga em torno da cobrança de ISS, o Imposto sobre Serviço. Esse imposto foi cobrado em torno dos puxadinhos, ou seja, aquelas construções a mais, já feitas nas casas e tudo mais. A prefeitura fez um levantamento e fez a cobrança. Só que dos 17 mil carnês, muitos vieram com números enormes, de 15 mil, 16 mil, 17 mil. Se você pensar que a alíquota do ISS São Bernardo é de 5% para construção civil, você imagina que uma obra dessa tenha custado, sei lá, R$300 mil. Nossa. Então é muita coisa. Então cerca de 100 manifestantes foram até a Câmara essa semana pedindo ajuda dos vereadores para ver se podiam fazer alguma coisa. Depois de uma reunião foi resolvido que seria feita uma indicação para o prefeito para que ele suspendesse o pagamento até que fosse revisto todos os valores. Mas dificilmente isso vai acontecer. O próprio Marinho reclamou, inclusive, das críticas feitas pela cobrança. Mas não admitiu que houve erro? Não, ele diz assim, pode ter havido erro. Ele fala assim, se houve erro, você vai lá e entra com recurso. Só que ele diz, do mesmo jeito que pode diminuir o valor que foi cobrado, pode ter recurso que apresente um valor maior, porque vai ser feita uma nova metragem. E além disso, é o seguinte, também tem um problema, a metragem que foi feita pela prefeitura, não é aquela coisa do técnico ir lá na casa, ver como foi a construção, foi feita por drones, imagens aéreas. Então ele viu o tamanho da área, viu uma diferença e cobrou em cima daquilo. Santo André contratou um equipamento desse para cobrar o IPTU, não foi? Exatamente. A mesma polêmica que está acontecendo em São Bernardo aconteceu no início do ano em Santo André com o IPTU. É muito parecida a situação. Santo André fez uma análise aérea de imagens da cidade, chegou à constatação de que muitas residências, muitos imóveis tinham um tamanho maior do que estava na planta. E atualizou a planta e muita gente recebeu IPTU acima do ideal. Em alguns casos, de fato, né, foi até justo o aumento, mas em vários outros casos foram aumentos injustos, que a prefeitura aumentou sem nenhum critério, tanto que houve vários recursos e várias pessoas conseguiram reverter esse pagamento indevido. Né? Também tinha acontecido em Diadema, aumentos de 49%, 50% no IPTU, depois viram que foram contas erradas, a prefeitura tinha mandado o carnê errado. E a gente vai rever como vai acontecer aí em São Bernardo, né? Foi uma das polêmicas ali na sessão da Câmara. A outra foi novamente a CPI do IMASP. Pela segunda semana consecutiva, a CPI não ouviu a Glória Cono, que é a atual superintendente, e isso novamente causou a mesma raiva constante dos usuários.
Na semana que vem existe a nova expectativa que a Glória Cono apareça lá para ser ouvida. Ela não foi ouvida até agora, até para explicar o motivo. Foi por falta de quórum. São 13 membros na CPI, tem que ter no mínimo 7 para abrir uma sessão. Como nunca tem 7, quer dizer, 6, 5, outros 3 ou 4 acabam chegando atrasados, então acabam encerrando a sessão antes sem ouvir a Glória Cono. Essa CPI está sendo levada assim pela barriga assim, e vai até o final do ano. Lembrando que o relatório tem que sair ainda esse ano, porque a CPI não pode pular para o ano que vem. Se deixar a CPI para o ano que vem, vai ter que começar o processo tudo de novo. Ixi, novo requerimento, nova aprovação, nova indicação de membros, e assim vai. Tá bom. Bem, falávamos de transição. São Caetano começou essa semana também, né? São Caetano começou também, mas aí com destaque negativo, Anderson. Foi a única cidade onde os prefeitos não se encontraram, não quiseram aparecer, né? Em Santo André, em São Bernardo e em Mauá, que são cidades onde haverá troca de gestão, os prefeitos se reuniram, pelo menos na primeira vez, no primeiro encontro, para sair na foto, algo simbólico, para demonstrar uma transição republicana, mas em São Caetano não. São Caetano, o bicho pegou na eleição. Tô de mal. Exatamente, tô de mal, foi muito acirrada a disputa, eles não quiseram nem se ver. A gente não sabe de quem foi a iniciativa de não querer o encontro, se foi do atual prefeito, se foi do futuro. O fato é que não se encontraram. A primeira reunião de transição foi entre as equipes de transição. No caso do governo, o indicado para coordenar a equipe foi Nilson Bonomi, que é secretário de governo, e do lado de Aurico, o Silvio Minciotti, que foi reitor da USCS, está coordenando o grupo por parte de Aurico. Eles se encontraram, devem se encontrar pelo menos uma vez por semana, né, até o final do ano, mas Pinheiro e Aurico não se viram não quiseram se encontrar. Então tá bom, vocês falam muito, hein? Estamos chegando já, caminhando para o final da conversa. O que tem de destaque ainda, Carlos? Vamos lá, Diadema. Os vereadores aprovaram a manutenção dos salários do prefeito, vice e dos secretários sem aumento para o ano que vem. E, além disso, já começou nos bastidores a questão da eleição do presidente da Câmara. Marcos Michels, primo de Lauro Michels, era o favorito, era o indicado de Lauro para ser o novo presidente. Porém, nos bastidores, 5 dos vereadores da futura base governista de Lauro, além dos oposicionistas, se juntaram e estão indicando o nome de Pretinho do Água Santa, do Democratas. Ele que vai para a sua primeiro mandato, e ele vai provavelmente ser o candidato a presidente, ou vai ser o presidente da Câmara. Muitos já garantem isso. O Lauro ainda não está sabendo do assunto, porque está de férias, volta só no dia 21. Então só ali vamos ver se vai ter um acordo e tal, do Pretinho ou do Marcos assumirem agora e o outro assumir daqui a 2 anos. Mas isso foi até uma surpresa, porque o Lauro ele fez 14 dos 21 vereadores, ou seja, ele tem maioria absoluta para qualquer coisa dentro da Câmara. O Pretinho foi na Câmara essa semana e disse que se sentia honrado pela indicação, porém que não tinha conversado com nada, e garantiu que está junto com o governo. Agora resta saber até quando ele vai estar junto com o governo. Tá bom. Tiago Oliveira, e aí? Algum destaque mais? Rapidamente, da cidade de Mauá, reunião de transição entre Donizete Braga e Átila Jacomussi. Um dos assuntos discutidos, a situação dos piscinões, que preocupa muito o prefeito eleito. Ele quer já assumir com a garantia de que os piscinões estão limpos, afinal ele assume no meio das chuvas de verão. Também situação na Câmara de Mauá, 2 notícias. Arquivamento daquela investigação contra Manuel Lopes a respeito de um suposto assédio sexual. Nossa, uma novela. Pois isso, é, uma novela que ele teria assediado uma funcionária da casa e acabou sendo arquivado, está engavetado este assunto. E ainda sobre a Câmara, as articulações para que provavelmente o novo presidente da Câmara seja Admir Jacomussi. Então, Jacomussi filho na prefeitura, Jacomussi pai comandando o Legislativo, ele é do PRP, foi reeleito e deve ser aí o novo presidente da Câmara. E fechando, saindo de Mauá para Ribeirão Pires, e aí também um outro destaque negativo a respeito de transição, porque se em São Caetano não houve encontro dos prefeitos, mas pelo menos houve reunião entre as equipes, em Ribeirão Pires nem equipe de transição está formada. Por parte de Saulo, por parte de Kiko, não vai ter reunião nenhuma aparentemente, vai ser uma cidade sem transição. Kiko vai assumir o comando da cidade no dia 1º de janeiro, e deve pegar muitas surpresas aí, porque a transição não está acontecendo na cidade. Deveria, né? Mas não está, infelizmente. Tchau, Thiago. Um abraço. Abraço, tudo de bom. Até a próxima. Anderson, Carlos e você, ouvinte. Valeu, ouvinte, Carlos. Um abraço para você também. Valeu, Anderson. Valeu, Thiago. Valeu, internautas. É isso. RDTV, informação, serviço, política, Rastilho Online,
volta na semana que vem. Qualquer outra informação você encontra lá no www.reporterdiario.com.br. Um grande abraço e até a próxima.